Hebreus 11 e 6. Eu gostaria que algum irmão lesse aí, Hebreus 11 e 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que Ele busca. Muito bem. O que a irmã leu aí? A irmã leu o seguinte, irmãos. Ela está dizendo que sem fé é possível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Pronto. Isso é, a igreja, isso aqui é questão de fé. É questão de fé. O reino de Deus é questão de fé. Eu jamais vou vir para a igreja só pela minha lógica, pelo meu raciocínio. Porque se você for para Salmos 14 e primeiro, o que é que diz lá na parte A do versículo? Vai lá, Salmos 14 primeiro. Diz o nécio no seu coração. O que ele diz? O que ele diz, irmão? Não há Deus. Olha. Mas a ênfase do versículo é essa palavra aqui, ó. Não há Deus. O tolo, o ímpio, o nécio, o louco, diz no seu coração que não há Deus. Que é o mesmo. Então, qual é a mentalidade do homem sem Deus? A mentalidade dele é dizer isso, não há Deus. Por que ele vai dizer isso? Porque se ele disser não há Deus, logo eu nunca prestarei conta do que eu faço. Se não há Deus, eu posso viver de qualquer jeito. Se não há Deus, a Bíblia é uma mentira. Se não há Deus, as igrejas é uma farsa. Nietzsche dizia que Deus está morto. Por que ele dizia isso? Porque ele não queria prestar conta da sua vida, ele não queria prestar conta dos seus atos. Se Deus não existe, irmão, não existe uma moral. Se Deus não existe, não existe o certo e o errado. Existe aquilo que eu penso e faço por final. É por isso que dentro dessa lógica aqui vai aparecer o relativismo. Relativismo diz, o que tu pensa que é errado é só para ti, eu já penso que é certo. Então, dentro dessa ótica, eu estou dizendo o seguinte: não há Deus. Então, se não há Deus, não há uma moral. Se não há Deus, não há uma verdade. Se não há Deus, nada é verdadeiro. Verdadeiro é aquilo que eu acho que é verdadeiro. Por isso que o Nécio vai dizer: não há Deus. Mas a partir do momento que você vem para a igreja, que você aceita Jesus, você tem que crer que Ele existe. Porque é o seguinte, nós vamos ver aqui, irmãos, alguns pontos que muitos discordam. Por que discordam? Porque você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade. Você não encontra na Bíblia a palavra Trindade. Quando nós falamos da Trindade, se o irmão tiver difícil de vir para cá, Trindade. Quando nós falamos da Trindade, nós estamos falando, irmãos, de triunidade. Triunidade. O que esse símbolo quer nos mostrar? Isso é, são três pessoas, uma essência, não é uma pessoa só, é essência. Tá? Tem que diferenciar isso. São três pessoas, mas é uma só essência, é um só Deus. São três pessoas, mas é só uma essência, não são três deuses. É por isso que esse assunto aqui, ele intriga muitas pessoas. Porque, irmãos, aceitar a Trindade sem Hebreus 11 e 6 é difícil. Aceitar a Trindade sem crer nisso aqui é difícil. Eu não posso falar que são três deuses. Por que eu não posso falar que são três deuses, irmãos? Porque se eu falar que são três deuses, eu estou praticando aquilo que eles chamam de politeísmo. Politeísmo ou triteísmo. Politeísmo é vários deuses. Triteísmo são três deuses. Então eu não posso dizer que são três deuses.
deuses. Eu digo que é um só Deus que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então são 3 pessoas, mas a essência é a mesma. A essência é divina. A essência que é divina. Mas eles agem, atuam, trabalham nessas 3 pessoas. Tá? Então é bom a gente entender isso aqui. Nós não estamos falando de 3 deuses. É um só Deus, mas ele subsiste em 3 pessoas. Por que é que o homem diz no seu coração que não há Deus? Sabe o que é que a filosofia diz? E os sociólogos dizem que no começo da humanidade, olha como eles são incrédulos, no começo da humanidade, eles criam isso aqui, ó. Animismo. O que é animismo? Animismo é eu dizer que uma árvore, uma pedra, uma planta, eu creio nisso aqui como se fossem seres que não são humanos, mas que são seres, digamos, seres divinos. Eu olho para uma árvore e digo assim: essa árvore aqui é um Deus. Ele quer dar vida e quer dar identidade a seres inanimados. Eles querem dar vida à árvore, querem dar vida à pedra e querem dar vida à planta. Aí eles vão dizer o seguinte, que esse animismo aqui, ele se evoluiu para o politeísmo. Eu falei para vocês que o politeísmo significa adorar vários deuses. Eles vão dizer que depois do animismo eles foram para o politeísmo, onde a pessoa dizia assim, ó, eu tenho um Deus que cuida da plantação e manda chuva. É o politeísmo, vai dizer, é o Baal. Eu tenho um Deus que é senhor do vinho, é o Deus Baco, lá na Babilônia. E ele vai trazendo uma sequência de deuses que é responsável por cada coisa que acontece na terra. Aí isso aqui vai tudo também para a mitologia grega. O deus dos mares é o Poseidon. Aí cada coisa eles têm um deus. Então isso aqui é politeísmo. Aí eles vão dizer que o povo hebreu saíram do politeísmo e foram para o monoteísmo. Monoteísmo politeísmo é vários deuses, vários, e aqui só um. Por isso você tem a expressão mono, que é um. Ele vai dizer assim, o homem se deu isso aqui, ó. Tudo que eu estou falando isso aqui, irmãos, é um resumo do que o filósofo, o sociólogo diz sobre a raça humana. Primeiro começaram com o animismo, depois foi para o politeísmo, depois os judeus foram para o monoteísmo. Eles encontraram um Deus dentre vários deuses e disseram, esse aqui é o Deus verdadeiro, e colocaram o nome de Jeová. É isso que eles dizem. Só que a Bíblia, escrita há muitos anos antes dos filósofos e antes dos sociólogos, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não tem essa questão de animismo, não tem essa questão de politeísmo, é monoteísmo. Os judeus sempre creram em um só Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui tudo é pensamento humano, pensamento do homem ser Deus, mas nós cremos que há um só Deus. Nós somos monoteístas, por isso que não podemos dizer que nós temos 3 deuses, nós temos apenas um Deus. Pronto, batismo de Jesus. Esse relato aí, irmãos, Jesus, ele tinha 30 anos, e ele vai para João Batista. João Batista, que não é o mesmo João que escreveu o Evangelho, tá? João Batista não é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. João Batista, ele está no Rio Jordão batizando. As pessoas iam para se batizar
confessando os seus pecados. Mas Jesus tinha pecado, sim ou não? E por que ele foi se batizar? A irmã leu aí. Jesus foi para se batizar, irmãos, porque ali ele foi se igualar com o homem pecador. Ele veio para estar na mesma condição do pecador. É claro que ele não tinha pecado, mas ele se submeteu a esta obediência para se igualar com o homem pecador. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus, ele não podia começar o ministério sem que alguém lhe desse legalidade. Você só podia ser chamado de Rabi, ou Raboni, que significa mestre, com 30 anos de idade. Mas tinha que ter alguém que te liberasse para você pregar, para você fazer o seu ministério. E João Batista, ele era um homem respeitado naquele tempo. Ele era um homem que tinha autoridade. Para João Batista, para ver ele lá, irmãos, iam várias pessoas. Iam os soldados, iam os saduceus, fariseus, todos eles iam lá para ouvir João. João tinha uma autoridade. Então, quando Jesus vem para ser batizado por João Batista, Jesus está recebendo ali a autoridade para começar o seu ministério. Por isso que ele foi ser batizado. Primeiro, para se igualar com todos os homens, porque todos estavam descendo as águas. E segundo, Jesus foi porque na verdade ele queria receber a autorização para começar o seu ministério. É por isso que quando Jesus começa a fazer os milagres, eles perguntaram: por que autoridade tu faz esses milagres? Aí Jesus perguntou: eu também faço uma pergunta para vocês, se vocês não responderem, eu respondo. Jesus perguntou: o batismo de João era dos homens ou era de Deus? Aí eles pensaram e disseram assim: rapaz, se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer assim: por que a gente não crê e não se batizou igual aos outros? E se a gente falar que é dos homens, a gente pode ser apedrejado, porque o povo tinha João como profeta, enviado de Deus. Aí eles ficaram calados. Eles disseram: nós não sabemos. Aí Jesus disse: então eu não falo com que autoridade eu faço esses milagres. Então Jesus foi para João Batista para ser batizado nas águas. É o primeiro ponto aí. Nós temos aí o segundo ponto: a descida do Espírito, a unção para o ministério. Porque Deus, irmão, Deus não deixa. Você falou isso, Deus não deixa dúvida. João não tinha dúvida: será que você quer ler Jesus? Não, Deus foi bem claro: sobre quem tu vir descer e permanecer no Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo com fogo. Pronto. Aí quando João viu lá o descer, pronto, tem outro, é isso aí mesmo. Porque Jesus trabalha na facilidade, presbítero Francisco. Quando Jesus mandou os discípulos ir lá na cidade para preparar um lugar para celebrar a ceia, Jesus disse assim: vou na cidade, e lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Aí eles foram. Carregar cântaro não é trabalho de homem, é trabalho de mulher. Aí no meio da mulherada, lá, um monte de mulher carregando cântaro. Aí eles: não, mas é homem, tem que ser homem. Aí no meio da mulherada aparece um homem carregando. Rapaz, não repareceu que não, tem que dar aquele ali mesmo. Aí quando ele foi, eles foram. Quando Jesus mandou Pedro pescar o peixe, Pedro não trabalhava com anzol. Ele trabalhava com o quê, irmão? Em rede. Com rede. Mas Jesus, para agilizar, Jesus não gosta de confusão e nem de complicar as coisas. Pedro pega um anzol, joga lá no rio. Primeiro que tu pegar, abre a boca, aqui é a moeda. A pessoa, se fosse rede, ele ia para saber que vai com boca de peixe. Jesus é prático. E Deus falou para João: sobre quem tu viu descer é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora, a irmã Jarlene leu aí. Alguns vão dizer, irmão, olha só, por isso que é quando a gente escola bíblica dominical. Porque alguns vão dizer o seguinte: Jesus, ele era um homem comum, ele não sabia que era o Messias, ele só tomou consciência disso quando ele foi batizado nas águas. Pessoas que não conhecem a Bíblia falam isso aí. Aí eles chamam, Jesus foi adotado no ato do batismo. Mas a revista fala: não é uma adoção do Espírito, é apenas quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, não é para adotá-lo, é para dotá-lo de um poder. Não é para questão de adoção, mas é para trazer para ele
conforme diz o escritor profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então o Espírito Santo vindo sobre Jesus não é adoção, é unção. É unção, tá? Não tem nada a ver com adoção. Jesus sempre soube quem ele era. Jesus sempre soube qual era a sua missão. Quando Jesus ficou 3 dias lá em Jerusalém, os pais deles encontraram ele, a Maria disse: meu filho, nós estávamos te procurando, meu filho, por que tu fizeste isso? Aí ele disse: não sabeis que convém eu tratar do negócio do meu pai? Quantos anos ele tinha? 12 anos. Ele já era consciente da missão dele. Tem essa questão de que ele se tornou o Messias depois, e que ele teve consciência depois. Não, ele sempre era o Messias. Foi por isso que o anjo Gabriel disse para Maria: o ente que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Desde o nascimento, ele já tinha uma missão. Então não tem essa questão de adoção, essa questão de que ele não. Ali o Espírito Santo desceu sobre ele para ungí-lo. Foi por isso que Pedro fala na casa de Cornélio: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Jesus dependeu do Espírito Santo para fazer o seu ministério. Se nós formos viver sem o Espírito Santo, irmão, nós não conseguimos. Foi por isso que nós lemos aqui a leitura oficial: eu rogarei ao Pai, Ele nos mandará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Porque sem Ele, irmão, ninguém consegue vencer. Sem Ele, tem uns que tem até que ir para a igreja. Eu aqui tenho o Espírito Santo, mas se não tivesse, nós não conseguiríamos, irmão. Mas é o Espírito Santo que nos traz, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos conduz. Às vezes, quem traz um versículo na tua mente é o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. É uma das funções do Espírito Santo: a adoção, filiação. Eles vão dizer o seguinte, que pensamento de uma pessoa que não tem Deus. Quando o Espírito Santo veio, ele passou a ter consciência de que ele era o Messias. Quando o Pai falou, ele passou a ser, que é filiação. Ele passou a ser filho de Deus. Porque ele disse o seguinte: naquele momento que Deus disse: tu és o meu filho, em ti a minha alma se alegra, a partir daquele momento ele se tornou o filho de Deus. Só que não. Aí eles eram. Porque o João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava, e o verbo era, e o 14 diz: e o verbo se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Então, não é que ele se tornou filho de Deus lá no Jordão. Ele já era o Logos. Ele já era o Filho, antes da encarnação. Então, isso aqui é muito importante. Então, o Pai falou. Aí, aqui nós entramos agora na questão de um assunto, irmãos, muito importante, por quê? Porque a doutrina da Trindade, ela é combatida principalmente pelos adeptos à voz da verdade. Voz da verdade, tem muito canta ainda a voz da verdade, muitas igrejas cantam ainda a voz da verdade. Só que a teologia do voz da verdade não condiz com a nossa teologia, porque nós cremos na Trindade. Eles creem no modalismo. Olha a diferença. Nós cremos na Trindade, eles creem no modalismo, voz da verdade. Aquele que vocês cantam lá, entendeu? Porque o que é que vão dizer? Olha, irmãos, o modalismo vai dizer o seguinte: que não são 3 pessoas, é uma só pessoa. Essa uma pessoa, no Antigo Testamento, essa pessoa, ele era
Deus. Era o Deus que falava com Davi, que falava com Ezequiel, que falava com Daniel. Era o Deus. Só que o modalismo vem de modo. São vários modos que esse Deus se manifesta. No Antigo Testamento, o modo era Deus. No Novo Testamento, ele é o Filho. Deixou de ser, não existe mais esse Deus aqui, agora é só Filho. Esse Filho morre, ressuscita e vai para o céu. E hoje, ele é o quê? O Espírito Santo. É isso que a palavra diz. No Antigo Testamento, ele era Deus. No Novo Testamento, ele era o Filho. E agora, na atualidade, ele é o Espírito Santo. Só que, me explique o que nós lemos na leitura bíblica em classe. Mateus 3. Jesus. Aonde? Na água. O Pai. Aonde? No céu, porque a palavra vem do céu. E o Espírito Santo? Desce. Jesus está na água. Quando ele sai, ouve sim, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, posa sobre ele, e o Pai fala: eis que é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra ou me comprazo. Eu pergunto para os irmãos, nesse episódio do batismo, aparecem os três, sim ou não? Então isso aqui é furada. É furada. Porque eles creem só em uma pessoa, que no Antigo Testamento era Deus, e que depois se transformou no Filho. O Deus do Antigo Testamento acabou, agora é só o Filho, e esse Filho morreu e se tornou o Espírito. Agora hoje só existe o Espírito Santo. Então me explica Mateus 3, que aqui aparecem os três. Então, irmão, nós vimos aí que o modalismo é uma tese, uma teologia furada. Não existe isso aí. Existem as três pessoas. Existem as três pessoas. E nós temos, eu quero gastar esse tempo aqui, mostrar para vocês, nós estamos falando da Trindade, que são as três pessoas. Nós temos isso aqui. São 9, né? Bom, Marcos, mas a Bíblia não fala sobre a Trindade, não fala. Só que a Bíblia mostra, somente no Antigo Testamento, irmãos, lampejos de que existe a Trindade. O Antigo Testamento, tem um autor que diz que o Antigo Testamento é como se fosse uma sala toda mobiliada, porém escura. Está escura, mas a mobília está lá, mas você não vê, ele está escura. Mas quando você traz a luz para aquele cômodo, você consegue ver as mobílias. A luz, nesse caso, é o Novo Testamento. E quando você joga para o Antigo, você vê claramente onde é que Deus está. Por exemplo, Deus diz lá em Gênesis 1: façamos o homem a nossa imagem. Ora, façamos é plural. Singular é eu faço, eu farei. Aí diz façamos, plural. Não entender que é mais de uma pessoa. Façamos. Então, ali a Trindade só que o Antigo Testamento está escuro, ninguém vê nada. Ele disse lá na Torre de Babel: desçamos e confundamos a língua deles, plural, desçamos. Terceira pessoa do plural, desçamos. Singular é eu descerei, eu desço, só eu. Mas quando é desçamos, é mais de uma pessoa. Então, é a Trindade no Antigo Testamento que nós não víamos, mas no Novo Testamento mostrou. Aí, quando você. Porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela. Não esqueça disso aqui, ó. A Bíblia é uma revelação progressiva. Ela vai se revelando com o tempo. Com o tempo Deus vai mostrando realmente o que ficou para trás e o que Ele quer trazer à luz. Não é que Deus vai se contradizendo, não. Deus, tudo que Ele falou é a verdade, só que estava oculto. Se
Você só vai perceber quando aparecer a luz. Por isso que lá no Salmo diz assim, ó, aquele que era meu amigo, que comia do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Está lá nos Salmos. Só que a revelação foi andando progressivamente. Quando chega no Novo Testamento, quem é que é o traidor? Judas. Então lá no Salmo está falando de Judas, que quem lia na época não sabia o que era. O que é que Davi quer dizer com isso? Aí a revelação é progressiva, só vieram saber quando o Novo Testamento foi escrito. A Trindade é da mesma forma, ela sempre esteve na Bíblia, só que esteve de forma oculta. Aí quando chega o Novo Testamento, Jesus disse: vocês vão batizar as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. Paulo diz, Paulo vai fazer a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos, as três pessoas. Revelação progressiva. Então, meus irmãos, nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus. São três pessoas, mas a essência é uma só. São divinas, uma só essência. O Pai, ele planejou a salvação, mandou o Filho veio, o Filho voltou para o céu, e lá no Pai ele intercedeu, e o Pai mandou o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está conosco. Quando a trombeta tocar, o Filho vai descer e o Espírito Santo vai levar a igreja ao encontro do noivo. O noivo pega a noiva e leva para a casa do Pai. Amém? Que Deus em Cristo abençoe o seu povo hoje e sempre.